Fala galera, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o último duelo. O último duelo francês. Se liga aí. Nesse filme do Ridley Scott, ele finalmente fez o dever de casa. Esse filme é o que tem mais acurácia histórica que o Ridley Scott já fez. Pra quem tá acompanhando o canal aqui, já sabe que eu já fiz alguns outros vídeos falando sobre as verdades por trás dos filmes, né? A verdade, a história por trás da história. Eu falei sobre dois filmes do Ridley Scott, falei sobre A Cruzada e falei sobre O Gladiador. E são dois filmes que tomam amplas liberdades poéticas. Porém, no último duelo, é o filme que é mais próximo da realidade, é mais próximo do que realmente aconteceu. Eu achei isso bem interessante, é sinal de que o Ridley Scott aprendeu a lição. E eu acho que um dos principais motivos que fez o Ridley Scott aprender a lição foi que, na verdade, a gente tem muita informação agora ao acesso dos nossos dedos, né? No celular a gente tem basicamente todo o conhecimento do mundo aí ao acesso das nossas mãos. Então, quando você está vendo algum filme, quando você vê alguma coisa na televisão e você acha que aquilo lá é muito forçado, que aquilo lá nunca poderia ter acontecido, você vai lá em 5 minutos de pesquisa no celular, você consegue ter mais ou menos uma noção do que aconteceu ou não. Então eu acho que, de certa forma, os filmes que querem se passar por filmes históricos tentam ser um pouco mais fiéis atualmente. Essa é pelo menos a minha opinião. Vamos ver, talvez tenha outros filmes aí que vão ser bem viajados, né? Mas porém, o Ridley Scott agora fez um filme que é bem mais próximo da realidade. Eu vou dar um resumo bem rapidinho aqui do filme. Se você não gosta de spoiler, você não veja os meus vídeos, eu sempre dou spoiler nos meus vídeos. Então, no último duelo, o filme se passa no final do século XIV, é uma história verídica que de fato aconteceu. É o último julgamento por duelo na França. A história é a seguinte: Legris, que é interpretado pelo Adam Driver, estupra a Marguerite, que é a esposa de um cara que chama Carruges. Aí o Carruges fica full pistola, fica puto, vai lá e desafia o Legris para um duelo. Por que ele desafia para um duelo? Porque o sistema penal da época era uma piada. Era uma piada. Então, esse julgamento por duelo, eles falavam que era o seguinte: se o seu lado fosse verdadeiro, Deus te daria forças para vencer esse duelo. Então esse era o princípio legal, entre aspas, do julgamento pelo duelo. Era a força de Deus. Se Deus estivesse do seu lado, você venceria o duelo, então, portanto, você estaria falando a verdade. Até acho que foi isso que inspirou o George Martin a fazer os seus duelos, né, os julgamentos por duelo, no livro, no Guerra dos Tronos. Vocês lembram lá da montanha que cavalga contra a víbora vermelha, né? In the sight of gods and men, we gather to ascertain the guilt or innocence of this man, Tyrion Lannister. May the mother grant them mercy. May the father give them such justice as they deserve. And may the warrior guide the hand of our champion. Have they told you who I am? Some dead man. Foi um julgamento por duelo. Então, em vários casos, o julgamento do Tyrion Lannister também, se eu não me engano, foi feito por um julgamento por duelo. I will not give my life for Joffrey's murder, and I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. Esse julgamento por duelo foi o que inspirou o George Martin a usar o julgamento por duelo nos seus livros. O que eu achei mais bizarro, assim, quando fui pesquisar um pouquinho da história, é que a mulher, ela era muito oprimida. A mulher era muito oprimida. Então, a Marguerite, que foi a mulher que sofreu o estupro, ela não poderia denunciar esse estupro. Um homem tinha que denunciar por ela. E ela engravidou dessa relação sexual. Como ela engravidou, acreditava-se na época que para a mulher engravidar, ela tinha que ter sentido prazer. Então, se ela tinha sentido prazer, isso não se caracterizava como estupro. E essas bizarrices da época aí, eu achei interessante que de fato são mostradas no filme. O filme tem uma certa acurácia histórica legal. Outra coisa que eu achei bem bacana do filme é essa visão, né? Essas 3 visões que mostram no filme. As 3 visões do filme são bem interessantes, porque você consegue ter a visão do Adam Driver, a visão do Matt Damon e a visão da Marguerite. O autor do livro fala que a visão da Marguerite é a mais acurada, né? A mais próxima da realidade. Ele que foi a pessoa que leu os manuscritos, leu os documentos originais do julgamento da época. Então, ele fala que a versão da Marguerite é a mais próxima da realidade. E ele não tem dúvida que esse estupro de fato aconteceu. Então eu achei bacana eles mostrarem essas 3 visões
da realidade. Achei bem interessante essa maneira de ser contada a história. Então esse duelo aconteceu em 1386, ou seja, final do século XIV. Na hora do duelo em si, no duelo de verdade, foi onde o Ridley Scott de fato tomou algumas liberdades históricas. A arena onde aconteceu o duelo era bem pequena, então o mais provável é que os duelistas logo tiveram que descer das montarias, não ficaram tanto tempo nos cavalos. E além disso, na época, você não utilizava tanto machado como foi mostrado no filme. Outra coisa que foi um pouquinho diferente da realidade é que provavelmente a Marguerite não estava na arena. Apesar de ser verdade que caso o marido dela perdesse o duelo, ela sim seria queimada. Porque ela seria retratada como uma mentirosa. Então por isso ela mereceria a fogueira. O pessoal era inclemente na época. Mas felizmente o marido dela vence, né? O Matt Damon lá mata o Adam Driver, né? O personagem do Adam Driver. E fica tudo bem, né? Felizmente deu certo essa vez o julgamento pelo duelo. Porém, quantos outros inocentes aí não foram mortos e não foram assassinados? Eu fico pensando nisso. Quando eu vejo uma coisa que dá certo, eu penso, nossa, quantas vezes será que isso aqui poderia ter dado errado, né? Quantas possibilidades, quantas chances tiveram de dar errado, e provavelmente em outros julgamentos isso deu errado, né? E apesar desse julgamento ter sido de fato o último julgamento por duelo, ele não foi o último duelo na França. Na sociedade francesa, se você se sentisse ofendido por alguma pessoa, você poderia desafiar uma pessoa para um duelo. Eu tenho um jornal de 1894 aqui, um jornal real da França, Le Petit Journal, que um cara desafia o outro por ter sido chamado de mentiroso. O último duelo desse tipo que aconteceu foi em 1967. Esse duelo, inclusive, foi filmado. Você consegue achar as filmagens desse duelo na internet. Eu vi esse duelo, os dois caras lutando de espada lá, porque um tinha chamado o outro de imbecil. E o que é interessante é que o cara que chamou de imbecil, né, o ofensor, venceu o duelo. Venceu o duelo, se recusou a cumprimentar o ofendido e falou e reafirmou que ele era um imbecil mesmo, que ele era um imbecil e que ele merecia ser chamado de imbecil. Bom, mas assim, o duelo foi um duelo bem menos sangrento. No primeiro corte você já parava o duelo, tinha vários médicos acompanhando na época. Então o perdedor, né, ficou bem, ficou vivo e não morreu por causa do duelo. Mas é isso, o último duelo é um filme bem bacana, eu acho que vale a pena ver. E eu achei bem interessante essa acurácia histórica do filme. Eu acho que, como eu falei, a internet eu acho que está nos beneficiando com essa verdade na palma das nossas mãos. E os diretores e produtores de filmes sabem disso e têm tentado fazer filmes um pouco mais próximos da realidade quando esses filmes são históricos, né? Obviamente você não espera que Star Wars seja perto da realidade porque é um filme de ficção científica. Mas é isso. Espero que vocês gostem dos vídeos. Se inscrevam aí no canal. Um abraço e até mais.